A gente vai falar sobre respostas curtas que nós temos, né? São perguntas que chegaram ontem. Deixa eu ver se tem aqui alguma pergunta. Não, não tem. Chegadas hoje, né? Mas a de ontem tem. Então tá aqui. Deixa eu chegar lá para a gente conversar sobre essas perguntas. A primeira pergunta é certo culpar a mulher pela queda de Adão? É certo culpar a mulher pela queda de Adão? A resposta é não. Os textos de Gênesis, capítulo 1 até o capítulo 11, que inclui a queda de Adão, não são textos precisos. Na verdade, Moisés recebeu vários registros de acontecimentos anteriores a Abraão. Assim, ele reinterpretou esses textos em relação à sua teologia e colocou no seu primeiro livro, que é o livro de Gênesis. Ele colocou os textos que explicavam muitos preconceitos que ele e o seu tempo tinham. Cadê? A maldade no mundo e nas pessoas. Então, aqueles textos explicam isso. Por que as pessoas tinham tanta maldade, né, no mundo e com as pessoas? A submissão da mulher. Por que a mulher deveria ser submissa? Aí foi um argumento, foi o fato dela ter desobedecido a Deus primeiro. Então, é um argumento. Moisés, por que a mulher tem que ser submissa? Aí ele disse, porque não foi ela que pecou primeiro? É uma justificativa, né? É uma justificativa. O que mais? Ele colocou textos que explicavam muitos preconceitos que ele e seu tempo tinha. A maldade no mundo e nas pessoas, a submissão da mulher, o dilúvio, era muito comum, era muito conhecido o dilúvio, e ele deu uma roupagem teológica. As nações abençoadas e as não abençoadas. Por que uma nação é abençoada e outras não? Também a resposta naqueles textos. Não existe nação mais abençoada e menos abençoada não, viu gente? Não existe. Deus abençoa todas igualmente. Entendeu? Abençoa todas. Apesar do que somos, apesar do que sofremos. Por exemplo, Deus ama intensamente a África. Deus ama intensamente os africanos. Mas eles têm aquela miséria que nós... Olha, vamos voltar ao cristianismo. A miséria que nós, cristãos lá da Europa, praticamos sobre eles. Roubamos tudo que eles tinham. E os países enriqueceram na Europa com as riquezas da África. Roubaram gente para escravizar e vender. Roubaram as riquezas, exploraram tudo que podiam naquele mundo lá, naquele continente lá. Deus ama aqueles africanos, né? E Deus abençoa os africanos, mesmo apesar de toda a roubalheira que nós cristãos da Europa fizemos lá. Compreende? Então, Deus ama, não tem nação mais abençoada, menos abençoada. Tem pessoas, todas são abençoadas, mas tem umas pessoas que são mais exploradas do que outras. Ok? Deus ama o pobre e ama o rico. Só que o pobre é explorado pelos ricos. Certo? E nós aplaudimos, né? Até louvamos a Deus. Oh, Deus, muito obrigado pelos ricos, porque eles roubam demais a gente, eles exploram para poder acumular riquezas para eles, e a gente está aqui para dar duro, para facilitar a vida deles. A gente não faz isso? De uma maneira ou outra, né? Então, aqui é Moisés, né? Por que haviam nações abençoadas e outras não abençoadas? Justificativa, cabeça de Moisés, apesar de achar que entendia sobre o amor de Deus, né? Para ele, Deus amava umas nações e outras não. Tem que ser uma cabeça, desculpe a expressão, tem que ser uma cabeça de mula. Porque diante do amor de Deus, da revelação de Deus, chegar a essa conclusão é porque é gente como a gente, né? Então,
Aí ele colocou os textos que explicavam muitos preconceitos, tal, as nações abençoadas e as não abençoadas e outras coisas. Além disto tudo, a Bíblia diz que cada um dará conta de si. Ninguém vai poder culpar ninguém de seus pecados. Tá bom? Então Adão não vai poder chegar, não vai poder não, né? Ninguém, Adão diante de Deus nunca pôde dizer, olha Senhor, eu pequei porque a mulher, aquilo é tolice, aquela é bobagem, né? Ali foi entendimento de Moisés, mas ninguém pode responsabilizar os outros pelos seus erros e pelas suas culpas. Segunda pergunta, o que quer dizer não se tocar nos ungidos de Deus? O que quer dizer isso no texto bíblico? Os hebreus acreditavam nisto, porque nas nações vizinhas os reis eram considerados deuses e os judeus não criam nisto, mas entendiam que os reis eram pessoas mais especiais para Deus e seus planos. Os ungidos de Deus são tão amados e protegidos quanto qualquer outra pessoa. De algum jeito, todo mundo inconscientemente faz males a todo mundo. Agora, quando este mal consciente, voluntário, isso demonstra que a pessoa não está bem e isto gera dificuldades para ela em várias situações de sua vida. Assim, quem age conscientemente contra o ungido de Deus ou qualquer outra pessoa sofrerá consequências não por causa disto, mas por estar num estado que o levou a sofrer tudo isto. Tá bom? A sofrer, não é? A sofrer alguma angústia, tá? Muito bem, essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta diz o seguinte: Deuteronômio foi escrito por Moisés? Aí a resposta: sim e não. Há muitos textos escritos por ele, Moisés, há outros textos que foram escritos por alguém logo após ele, e há outros que foram escritos a partir do exílio em Babilônia. Tá bom? Exemplos disso são textos que falam sobre a morte de Moisés, não poderia ter sido escrito por ele, tá? E o que orienta Israel no trato com seus reis, o qual não era conhecido por Samuel quando o povo pediu por um rei. Lá em Deuteronômio fala, olha, quando vocês tiverem rei, vocês façam assim, 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 assim. Ué, mas na época de Samuel, quando o povo pediu o rei, Samuel não conhecia esse texto. Então foi escrito depois de Samuel. Lá em Babilônia foi escrito. Entendeu? Então, existem textos que foram, em Deuteronômio, né? Textos que foram escritos por Moisés, por isso faz parte dos 5 livros de Moisés. Tem textos que foram escritos depois de Moisés, porque, inclusive, entre esses textos, fala sobre a morte, como foi a morte de Moisés, o que é que aconteceu depois. E tem textos que falam, né, de temas que só foram conhecidos ou colocados muito depois de Moisés. Tá? Então, Deuteronômio tem isso tudo. Isso invalida o livro de Deuteronômio? Não. Porque o texto bíblico, ele independe do escritor. Não depende de quem escreveu, tá? Depende da mensagem que ele está colocando e que o Espírito usa para nos edificar, tá?